Amados, existe uma atmosfera que se nós passássemos a noite somente adorando, nós já cumpriríamos o propósito pelo qual nós chegamos a esse lugar. Porque, amados, deixa eu te dizer, a presença dele está real demais nesse lugar. Sabe, aquela sensação, aquele preenchimento, que tudo que você quer se derramar, tudo que você quer é dizer que seja ele em você, tudo que você quer é dizer, importa, Pai, o que você quer de mim, importa o que você quer que seja feito, importa, sabe, é essa atmosfera que está nesse lugar, amados. É essa atmosfera. Então, quando a gente está diante disso, amados, existe um temor e um tremor muito grande dentro do nosso coração, para que não seja o homem, para que não seja a vaidade humana, porque, amados, deixa eu te dizer, por todo bom sentimento, por toda a oração que eu tenho me esforçado a ter feito por vocês, o melhor ainda é aquilo que Deus pode manifestar no sobrenatural. O melhor ainda é aquilo que Ele pode te acrescentar pelo Espírito. O melhor ainda é aquilo que Ele pode comunicar diretamente ao seu coração, sem que precise uma palavra saída da minha boca. Oh, aleluia, 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 aleluia. Você vai andar em níveis ainda maiores. Você vai andar em níveis ainda maiores. Você vai andar em níveis ainda maiores. Sabe, amados, porque Deus, Ele quer falar ao seu coração. Ele quer falar diretamente ao seu coração. Oh, e cada vez mais ir removendo de nós, sabe, aquela sensação que a gente tem de que eu preciso ouvir alguém, de que eu preciso ouvir fulano, de que eu preciso ouvir cicrano. Amados, nada contra, porque isso é bíblico. Mas o que eu quero dizer é que isso vai ficar cada vez menor na sua vida. Você vai ser cada vez mais conduzido pelo Espírito, cada vez mais sensível à voz dEle, cada vez mais, sabe, discernindo aquilo que verdadeiramente Ele quer que você seja, aquilo que verdadeiramente Ele quer que você faça. Oh, oh, aleluia, aleluia. Abra lá em João 15. Aleluia, oh aleluia. Amados, o dia de hoje, o nosso culto, ele sempre tem um tema livre. Então, como ministro, a gente se coloca na posição de buscar ao Senhor, de estar buscando aquela verdadeira mensagem daquilo que Deus quer trazer para o coração de vocês. Mas deixa eu te dizer, enquanto eu orava, enquanto eu buscava, o Senhor me disse assim. Sabe, quando o apóstolo Paulo chegou para Timóteo e ele disse assim, filho, cuida de pregar e de ensinar as mesmas coisas. Por que o apóstolo Paulo teve essa direção, essa sensibilidade no Espírito? Porque ele sabia que ele ia embora. Ele sabia que Timóteo ia continuar o ministério do ensino, da pregação, daquilo que Deus o colocasse para que ele fosse realizar. Então, amados, nesses últimos tempos, eu tenho vibrado em Deus, eu tenho, sabe, me regozijado em Deus. Por cada palavra que tem saído desse púlpito, pelos nossos líderes espirituais, pelos nossos irmãos em Cristo, de um mesmo ministério, nessa condição hoje de pastores auxiliares, de estar pregando a mesma coisa, e você perceber que todos falam a mesma coisa, só que com a sua expressão. Aí, amados, deixa eu te dizer, sabe por que isso acontece? Porque lá tem um livro chamado A Cultura da Honra. E nele ele explica, amados, que quando você honra a palavra que sai da boca do seu pastor, no caso da nossa profeta Maísa, é certeza, amados, que a nossa obra, eu digo, aquela que o Senhor nos confiou, ela prospera. Sabe, eu não digo isso porque eles estão ausentes, porque eu já tive a oportunidade de dizer isso para ela. Mas o que eu quero dizer com isso, amados, que hoje nós vamos ouvir algo que talvez Maísa tenha falado bastante, que talvez nas entrelinhas pastor Emiliano tenha falado bastante, mas deixa eu te dizer, eu estou aqui hoje numa posição de obediência, porque nesse livro ele disse assim, que uma igreja, para ela ser bem estabelecida, ela precisa estar sob a liderança de um pastoreio, que no nosso caso, o nosso pastor, ele toca na unção apostólica, ele toca na unção do mestre, ele toca na unção do pastor. Então eu quero dizer, amados, que é segurança para nós e que nós estamos bem assessorados, se eu posso dizer assim, espiritualmente falando. E Deus acrescentou ao lado desse homem uma mulher que tem um chamado profético.
Eu quero dizer, amados, que os céus estão nos servindo nesse lugar como uma mesa farta, que a gente pode se alimentar e ser um alimento substancial. Um alimento que nos permite ficar de pé, um alimento que nos permite prosseguir, um alimento que não deixa que a gente se desvie, mas que a gente prossiga para o alvo. E por que eu preciso dizer essas coisas para você? Porque a gente vai olhar muitas vezes para o homem e para a mulher, e ver coisas que talvez a gente veja e perceba, que precisam ou que podem ser ajustadas. Mas deixa eu te dizer, cada dia mais eu tenho me convencido que eu e você podemos olhar para o ser espiritual de cada um. E aquilo que for humano, como o apóstolo disse, quando nós nascemos de novo, nós não devemos olhar mais segundo a carne, mas olhar agora segundo o Espírito. Sabe por quê? Mas nós vamos ver pela palavra de Deus, que Jesus, ele disse que todos aqueles que não conseguem ouvir a palavra de Deus, eles são filhos de Satanás. Eu te pergunto, isso é forte? Está lá em João 8, já a gente vai abrir. Quando as pessoas chegaram para Jesus, e Jesus o tempo todo se intitulando, eu sou a luz, eu sou o filho, eu sei para onde eu vou, eu sei de onde eu vim, sei para onde eu vou. Isso confundia, amado, a cabeça dos naturais, a ponto de chegar um momento que os naturais, que eram os sacerdotes, os fariseus daquela época, e chegaram dizendo assim, você é um demônio. E Jesus disse, eu não sou um demônio, mas eu sei de onde eu vim, sei para onde eu vou. Aí eu te pergunto, amado, se ele não tivesse comunhão e convicção de quem ele era, da palavra que ele ouvia do Pai, da comunhão que ele recebia do próprio Deus, eu te pergunto, ele teria ousadia para dizer que aqueles que não conseguissem ouvir a palavra, eles tinham como pai Satanás? Não tinha. Não tinha essa ousadia, não tinha essa autoridade. Então deixa eu te dizer, amados, tudo aquilo que for pregado, que o próprio Espírito pregar para você, que um homem e uma mulher de Deus pregar para você aqui nesse lugar, nesse púlpito, onde quer que você esteja, você sim vai analisar pela palavra, mas se testificar, em você receba. Acolha com mansidão. Sabe por quê? Porque nessa hora, nós vamos ver, nessa hora é que você vai ter condições de dizer sim e gerar mais convicção daquilo que Deus te disse que você é. Porque se não for nessa hora, eu quero dizer que um espírito de engano, ele pode se aproveitar da situação e te colocar em dúvida daquilo que Deus é e daquilo que você é nele. Aleluia! Quando eu te pedir para você abrir em João 15, a Bíblia vai dizer assim, 15, 11. Ele disse assim, tenho-vos dito essas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. Amados, isso aqui Jesus estava instruindo, quando a gente vai ler no comecinho do texto, Jesus estava instruindo a respeito de permanecer nele, de como videira nós usamos, de permanecer nele e ele continuar nos limpando, continuar sinalizando para nós, continuar nos santificando, dizendo assim, meu filho, tira isso, se afaste disso, não se envolva com isso, medita nisso, considera aquilo. É isso que Jesus estava dizendo. Mas qual era o foco de Jesus? Qual era o grande objetivo de Jesus quando ele fez tudo isso? O 11 responde, tenho dito essas coisas para que o seu gozo, a sua alegria, a minha alegria esteja em você e a sua alegria seja completa. Deixa eu te perguntar agora, o que você está dizendo para Deus que é a sua alegria? É a solução desse problema? Como Ele nos conduziu por meio da adoração fazer? É a aquisição desse bem? O que é a sua alegria? Amados, quando a gente vai ver o contexto disso aqui, ele está dizendo que a alegria, a essência da alegria, ou a principal alegria nas nossas vidas, é estar nele e frutificar. É estar nele e ser como ele é.
é estar nele e fazer as mesmas obras que ele faz, é estar nele e testemunhar do nome dele, é estar nele e provar do amor dele, é estar nele e dar esse amor que ele tem, e ele é estar nele. Não existe maior alegria. Maior alegria não vai ser o casamento. Maior alegria não vai ser o filho na faculdade. Maior alegria não vai ser o marido convertido. Maior alegria não vai ser a esposa convertida. Maior alegria não vai ser pagar a dívida. A maior alegria é estar nele e fazer as mesmas obras que ele fez aqui na terra. Aleluia. Por isso que lá em Mateus 6 ele disse assim: não seja como aqueles que fica se preocupando com o que vestir, que fica se preocupando com o que comprar, que fica se preocupando com o que está faltando. Não, não, porque o vosso Pai sabe de tudo que você precisa. Sabe, amados, nessa noite o Senhor me trouxe nesse lugar para nos trazer para a palavra e dizer a mim e a você que a maior alegria dele é cumprir o propósito dele. A maior alegria dele é todos os dias, como Denise muito bem falou, todos os dias a circunstância tem uma voz, e ela fala muito bem como ela falou: Pai, tudo isso aqui vai redundar no peso de glória, tudo isso aqui vai testemunhar do seu poder na minha vida. Por isso hoje eu posso me alegrar, ainda que esse meu corpo doa, ainda que esse familiar meu me persiga, ainda que esse trabalho me ameace demissão, ainda que, não sei. O que o ainda que pode estar te pressionando? Mas o Senhor nos trouxe nessa noite, amados, para dizer a mim e a você, que importa, amados, eu e você, seguir o plano e o propósito dele para as nossas vidas. Porque contra isso, amados, não vai haver concorrência. Porque você e eu somos únicos. O seu chamado, o seu propósito, o plano dele para você é único. Aleluia! Não sei quem estava aqui no domingo à noite, não sei quantos tiveram a oportunidade de ouvir o pastor Amsterdã pregar. Mas, amados, como eu fui acrescentada com aquelas palavras, como eu fui edificada com aquelas palavras. Sabe, amados, porque tudo aquilo que você busca, você encontra. E talvez em situações que você nem espere, porque de qualquer forma hoje nós estamos numa posição de maior responsabilidade. Então a gente sempre chega nessa condição de sempre pensar que vocês vão ser alimentados. E que nós estamos aqui para dar o suporte que Deus precisa que vocês recebam. E naquele dia, amados, eu fui grandemente acrescentada, porque exatamente essa palavra se cumpriu. Quando ele falou da vida de José, e ele provou por A mais B, que José não estava ali simplesmente, amados, para fazer a vontade dele. Pelo contrário, ele, embora imaturo, ele seguiu fazendo o plano de um Deus que ele acreditava, porque em todo tempo ele prosperava. Mas José passou pelas circunstâncias. Eu e você estamos passando por circunstâncias. Mas deixa eu te dizer, essa noite o Senhor vai ajustar o teu foco. Essa noite o Senhor está pronto para despedaçar os jugos. Essa noite o Senhor está pronto para dissipar todo o poder das trevas que se levante contra a perfeita vontade dele para a sua vida. Mas assim como Jesus, que estava diante do cego, ele disse: o que queres que eu te faça? Jesus sabia. Jesus está te perguntando nessa noite: o que você quer viver em mim? A solução dos seus problemas apenas? Sabe, amados, eu tenho sido constrangida por Deus esses dias. Sabe, eu tenho sido constrangida em dizer para mim assim: você só tem meditado na solução dos seus problemas. Você só tem meditado nisso. Tem tanta coisa que eu quero fazer a partir de você. Incline o seu coração para me ouvir mais. Sabe, amados, nós somos egoístas. Isso é uma falsa humildade. De dizer assim: mas eu tenho buscado o Senhor. Peraí, a sua busca ao Senhor tem sido só para você? Se estiver sendo só para você, eu quero dizer, você não está vivendo o seu propósito. Ah, mas a minha cruz é tão grande, Andréia. Eu já carrego uma cruz tão grande. Quem foi que disse que é para você carregar? Como o nosso pastor muito bem explica, ensina, não existe essa cruz. O que existe é você se posicionar em Deus, porque essa cruz foi carregada pelo Mestre. Aleluia.
Aleluia. Amados, pense comigo. Ele disse que a maior alegria dele, ele está pronto para dar a você e dar a mim. Agora você se veja aí. Como você pode se alegrar quando você estiver vivendo a maior pressão? Fala para mim. Pense com você mesmo. Como eu posso me alegrar vivendo a maior pressão? Como? Diga assim, alterando o foco. Porque buscando uma outra situação, estudando na verdade, eu fui confrontada com a seguinte explicação. Quando você está diante de uma pessoa resolvendo um problema, o seu foco é resolver o problema ou manter a relação com ela? E você pratica isso? Seja verdadeiro com você mesmo. Quase que 100% não. Nós focamos no problema. Esquecemos o valor das pessoas. Você está vendo como eu e você somos egoístas? Como essa alegria vai se manifestar? Amados, deixa eu te dizer. Todas as vezes que o Senhor nos traz uma palavra como essa, é porque coisas maiores Ele quer manifestar. E Ele precisa tirar tudo aquilo que nos impede. Sabe, eu não estou lembrando agora, mas o Douglas talvez alguém pode me ajudar. Quem foi que estava diante de não lembro, foram 2 profetas, quando um disse assim, nós vamos perecer, e ele orou e disse assim, pronto, Eliseu, quem foi o outro? E o seu servo, pronto. E ele disse o quê? O que ele disse? Senhor, abre os olhos dele para que ele veja a quantidade de anjos que estão nos guardando. Deixa eu te dizer, amados, todos os dias nós temos anjos nos servindo. Todos os dias a unção nos assiste. Todos os dias a graça de Deus nos assiste. Você tem canalizado tudo isso para quê? Para resolver só os problemas. A vida é mais do que problemas. A vida é desfrutar disso que você começou desfrutando quando você chegou aqui e você se lançou na adoração. A vida é isso. A vida é isso. Então não se constranja. Não se insurja contra a sabedoria divina, se nesses dias o Senhor simplesmente te chamar para adorar. Amados, eu quero entrar, mas o Senhor está me conduzindo de uma forma diferente. Deixa eu te dizer, amados, porque pastor Claudino pregando, ele disse assim, enquanto você não submeter a sua mentalidade humana, natural, carnal, a mentalidade sobrenatural do Espírito, você não vai ficar forte no dia da provação, você não vai ficar forte no dia da circunstância. Aí eu te pergunto, se nós estivermos fortes na nossa mentalidade espiritual, como Romanos 8 fala, se a nossa mente estiver inclinada à mente do Espírito, eu te pergunto, no dia da circunstância, tu vai enxergar como circunstância? Ou você e eu vamos enxergar como oportunidade de ver a manifestação de Deus? E ter um sorriso e glorificar o Senhor? Você percebe? Então você percebe que a vida no Espírito nos faz inclusive perceber e enxergar que não existe circunstância. Como assim, Andréia? Agora você foi longe, você viajou. Não, amados, porque a palavra de Deus nos garante que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor, daqueles que foram chamados. Você foi chamado? Aleluia. Então, amados, deixa eu te dizer, a circunstância pode ter outro nome. A circunstância pode ter o nome de promoção.
A circunstância pode ter o nome de manifestação do poder. A circunstância pode ter o nome que você, pelo Espírito, pode dar. Abrir a sua boca e dizer o que você crê, diante do que você vê. Aleluia. 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 Agora eu vou lá. Abre João 10. Aleluia. Evangelho de João, capítulo 10, verso 10. Um versículo que nós conhecemos. Mas eu preciso te mostrar algo. Ele diz assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu venho para que tenha vida e tenha em abundância. Pega essa última parte. Eu vim para que tenha vida e tenha vida com abundância. Então, quando Jesus disse, eu vim para que, ele está dizendo o quê? Eu vim. Mas olhe para que eu vim. Para que você tenha vida e vida em abundância. Você veio para a terra. Você está na terra. Para quê? Pergunte a você mesmo. Para que eu estou na terra? O meu Salvador veio para me dar uma vida com abundância. E eu estou aqui para quê? Vamos juntando. Agora abra lá em 1 João, no capítulo 3 e no verso 8. Abriram? Ele diz, aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Ele disse o quê? Para isto. O outro foi para quê? E agora ele disse, para isto se manifestou o quê? O Filho de Deus. Para quê? Para destruir as obras de Satanás. Como é que Jesus destruiu as obras de Satanás? Como? Como foi que ele manifestou isso? Como foi que ele viveu essa parte do propósito dele? Como? O que você sabe sobre isso? Como foi que Jesus fez isso? Como foi que ele destruiu? Agora abra lá, vamos juntando aí. Em Lucas, capítulo 19, verso 10. Abriu? Chegou lá? Ele disse, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que foi que Jesus veio fazer? Buscar e salvar o perdido. Não foi assim? Que a Bíblia acabou de dizer para a gente, o Evangelho de Lucas. Então ficou claro para você que em 3 passagens, quando ele não dizia dele mesmo, o escritor que estava falando sobre ele disse o que ele veio fazer. Não foi assim? Então a Bíblia está nos dizendo que Jesus teve claro o seu propósito. Ele veio, esses escritores, Lucas e João, eles testemunharam a respeito de Jesus. Eles estiveram com Jesus. Eles viram o que Jesus fez. Por isso eles puderam escrever sobre ele. Agora abre João 8, a partir do verso 12. Aleluia. Aleluia. Vamos lá? Todos abriram? Chegaram lá? Responde, minha gente. Faço que só a Thalita, né? A pastora Thalita. Ajuda a pregadora.
Então, ele diz assim: de novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Então lhe objetaram os fariseus: tu dás testemunho de ti mesmo, logo o teu testemunho não é verdadeiro. Deixa eu parar aqui um pouquinho. Jesus disse o quê? Eu sou a luz do mundo. Quando você vai ler esse capítulo, o início desse capítulo, ele estava naquele momento onde as pessoas apontaram e iam apedrejar a mulher adúltera, e ele foi requerido para julgar aquela situação. Passando aquela situação, ele disse assim: eu sou a luz do mundo. Quando eu li esse contexto dessa afirmação de Jesus, que foram palavras dele, eu me perguntei o que tem a ver uma coisa com a outra. Ele estava julgando que não apedrejasse. E depois ele disse ousadamente: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. O que você tem dito sobre você? Ele foi confrontado. Porque os discípulos disseram: quem você está dizendo que você é mesmo? Ele disse: eu sou. E você está dizendo o quê? Ah, eu sou doente. Eu sou moca. Eu sou impaciente. Eu sou teimoso. Eu sou meio desligado. É porque eu não sou bom de memória. Aí eu te pergunto, na condição humana, Jesus não teve dor de barriga? Jesus não teve noite querendo dormir e teve o propósito de ficar acordado? E ficou meio sonolento ou meio como quem quisesse ficar aborrecido? Sim ou não? Ou vocês acham que ele não viveu nada disso? Ou não? Vamos descascar essa religiosidade. Amados, Jesus foi homem igual a mim e a você. Ele teve emoções igual a mim e a você. Ele teve alma igual a mim e a você. Ele teve vontade de dizer assim: sai daqui. Ele teve vontade de dizer assim: olha, vai, parte. Sai da minha casa. Sai da minha presença. Sai de perto de mim. Ou não teve? Teve, irmão. Mas o que ele abria a boca para dizer? Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Irmão, para pensar nessa ousadia. Para pensar nessa consciência que ele tinha. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue? Quem você está dizendo que você é? As pessoas que estão andando com você estão sendo o quê? Influenciados por você. Ou não querem ficar perto de você? Aleluia. O Espírito Santo está dizendo: vá mais devagar. Sabe por quê, amados? Porque Ele quer que a nossa alegria seja completa. Ele quer que a nossa vida frutifique. Ele quer que a gente dê testemunho do amor, do poder dEle. E tem gente dizendo assim: eu já ouvi tanto sobre isso. Agora deixa eu te dizer a maior revelação: se você acolher com mansidão, o seu propósito vai ser ainda mais alargado. Então abaixa essa crista. Foi isso que Jesus fez. Todas as vezes que ele percebia no Espírito: eu estou só fazendo com você, porque você de fato está fazendo isso. Mas ele fez isso. Todas as vezes que ele foi confrontado com aquilo que ele estava dizendo que era, o que ia fazer, ele tinha uma resposta. Baseada em quê? Na intimidade, na revelação da intimidade. Porque por ele mesmo, ele não tinha nem autoridade, nem tinha palavras de sabedoria vindas dele mesmo. Tudo isso veio por causa da intimidade. Vamos continuar lendo. E ele diz o quê? Mais?
E respondeu Jesus e disse: posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e sei para onde vou. Mas vós não sabeis de onde venho nem para onde vou. Porque você está julgando segundo a carne, e eu a ninguém julgo. Deixa eu te dizer, todas as vezes que você julgar, se a atitude do irmão, porque a sua mente racional, natural, não está entendendo, e ele está vivendo o propósito dele, eu quero dizer que você está sendo carnal. Então, se você não vive o seu propósito, não alfinete o propósito do seu irmão. Viva o seu propósito. Aí você vai saber o que é andar e ter uma vida de propósito. Depois ele disse no 16: se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não só sou eu, não sou eu só, porém eu e aquele que me enviou. Deixa eu te dizer, por qual meio Jesus julgava? Através do Pai. Ele disse: não sou eu só. Deixa eu te dizer, para você viver o seu propósito, se você saber que você está andando nele, você vai precisar perceber isso em você. O que eu estou fazendo, o que eu estou falando, eu ouvi em algum momento na palavra, ou o Espírito de Deus me instruiu, ou me inspirou a fazer isso, ou isso é uma obra meramente da minha mente, meramente da minha vontade humana. Você vai perceber que ao longo da sua caminhada com Deus, você vai começar a perceber que andar no propósito e parecer que está andando no propósito vai ter diferença. E por que então o próprio Jesus ele fez questão de dizer que se ele viesse a julgar, julgaria pelo Pai? Porque em todo o capítulo 8 nós vamos ver que Jesus, todo o tempo, ele disse: eu faço isso, eu faço pelo Pai. Se eu digo que eu sou isso, eu digo porque o Pai disse. Então você entende porque o apóstolo Paulo disse assim: enche o seu bom depósito? Porque, amados, na nossa condição humana e terrena, a nossa alma, ela sempre vai tentar nos levar para uma condição meramente natural. Onde está apoiada nos sentidos. Onde está apoiada nos registros anteriores das experiências que eu e você nós vivemos. Mas quando Romanos 12, 1 e 2, a Bíblia diz: renove a mente pela palavra, para que você possa provar boa, perfeita e agradável vontade de Deus, é porque a sua mente vai dizer uma coisa, e a mente do Espírito vai dizer outra. Você me entende? Aleluia. E por essa razão, ele continua dizendo, agora vá lá para o 23. E ele disse, e prosseguiu, Jesus continuando a falar com aquele povo, e disse: vós sois cá de baixo, e eu lá de cima. Vocês são deste mundo, e eu do mundo não sou. Olha para aí, amado. Precisava Jesus dizer essas coisas? Ó, vocês, eu sou lá de cima, vocês aqui de baixo. Eu desse mundo não sou. Ele disse assim: eu estou aqui, mas eu não sou daqui. E o que foi que o apóstolo Paulo disse sobre nós? Que nós somos o quê? Peregrinos, cidadãos do céu. Você se vê dessa forma? Você tem dito isso para a sua alma? Você tem dito isso para você mesmo? Então, cada vez que eu e você falamos essas verdades espirituais, menos humano, me entenda, menos humano nós vamos ser. E o humano nesse sentido, eu quero dizer, inclinado às coisas da alma. Mais fortalecidos na mente do Espírito. Amém? Aleluia. Vamos continuar, que hoje o meu tempo inclusive já acabou. Mas me dê um desconto? Mais pelo menos 10 minutos, por favor, que aí eu encerro. Aleluia. E ele vai dizer no 29, vá lá para o 29. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada.
Qual foi o penúltimo louvor que eu e você nós cantamos? Não me deixará jamais. Não foi assim? Olha o que Jesus disse aqui. Eu o quê? Aquele que me enviou está comigo. Não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe... Olha a revelação. Quando é que a presença de Deus, que às vezes está tão palpável no nosso dia a dia, e às vezes está tão distante, quando é que ela se distancia? Quando? Quando a gente não agrada o Pai. E quando é que a gente não agrada ao Pai? Diga assim, quando eu estou fazendo a minha vontade. E quando nós estivermos fazendo apenas a nossa vontade, nós não estaremos vivendo o nosso propósito. Porque ele disse, eu estou com o Pai, o Pai está comigo. Sabe por que ele está comigo? Porque eu faço o que agrada a ele. Aí, existem pessoas aqui que estão assim, Pai, fala comigo, me responde sobre isso. Ele vai falar. E quando eu falo esse falar, eu falo um falar específico. Eu não falo um falar genérico, aquilo que ele falaria para todo mundo. Quando eu me direciono para isso, a falar isso, ele está dizendo assim, eu quero te revelar. Mas veja em você o que eu não estou agradando. Porque aquele que faz a vontade do Pai, ele se manifestará. Não é simples o Evangelho? Não é simples viver o propósito? Não é leve? Porque deixa eu te dizer, enquanto a gente cantava o louvor, o Senhor disse assim, eu não te deixarei, eu não te deixarei, eu não te deixarei. Eu estou contigo, eu estou contigo, eu estou contigo. Por que Deus quer imprimir no meu coração e no seu coração essa verdade? Porque viver o propósito, e nós vamos ver isso agora, viver o propósito vai ser muitas vezes chegar ao seu amigo, o seu confidente, e lhe colocar em xeque. E dizer, realmente você tem isso como propósito? E você vai fazer o quê? Você vai estar mais íntimo do seu amigo ou mais íntimo de Deus? Aí você vai dizer assim, irmã, e eu não vou considerar o que o meu amigo está dizendo? Pode e deve. Agora você e eu precisamos também discernir o que faz parte do seu e do meu propósito. Por favor, bota aí 10 minutos, no caso eu acho que eu já passei uns 4, só para eu ter uma noção. Eu quero ser fiel naquilo que eu falei. Porque deixa eu te dizer, amados, aparentemente está sendo uma palavra simples. Vocês estão bem tranquilos recebendo essa palavra. Mas deixa eu te dizer, não trate ela como comum. Não trate ela com oba-oba. A não ser que você não queira viver o seu propósito. E aí cabe a mim lhe dizer, eu lamento. Porque ele disse, quando Cristo vive em mim, eu não mais vivo para mim. Você percebe como a gente às vezes pode se contradizer? Viver o propósito é algo muito difícil, Andréia. É algo que vai... Deixa eu te dizer, não é. Eu fui levantada pelo Senhor para esses últimos dias. Levar essa palavra. Agora você vai considerar, se você quiser. E o propósito? Vamos lá. Abra lá em João 8. Volte lá para a sua Bíblia. E o propósito, deixa eu pegar aqui. Vai ser exatamente por essa consciência. Eu tenho buscado andar em unidade com Deus,
Ou eu no meu dia a dia tenho mais feito ou tenho mais realizado os impulsos do que a situação me pede, do que minha alma está me conduzindo? O que mais nós temos vivido? Porque é exatamente nessa consciência de que Ele não nos deixará, que Ele estará conosco até a consumação do século. E essa verdade, amados, não é apenas para nos trazer a consciência ou aquela sensação de proteção. É também para dizer assim: eu tenho algo a fazer com Deus. Eu tenho algo a viver nele. Eu tenho algo a glorificar o nome dele. Vamos avançar. E quando a gente chega aqui, no 42, vai lá para o 42. Jesus disse assim: e replicou-lhe Jesus: se Deus fosse de fato vosso Pai, certamente me haveis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Aí no 43 ele diz: qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Veja que explicação linda de Jesus. Ele disse: se você está... Porque aqui os sacerdotes estavam dizendo que tinha como Deus, como Pai. E aqui ele está questionando a fé dele. Ele está dizendo assim: se você realmente tivesse Deus como Pai, vocês amariam, me amariam, porque eu vim do Pai. E por que a gente está tendo tanta dificuldade de amar aquele que aparentemente não é digno de ser amado? Por que a gente está tendo tanta dificuldade de expressar esse amor, quando muitas vezes viver o propósito vai ser exatamente amar, se eu posso dizer, o inamável, sei lá. Porque, amados, viver o propósito não é senão ter a consciência de José, ter a consciência do tio de Esther, que foi para este tempo que nós nascemos. Foi para este lugar que o Senhor nos conduziu. Foi para esta congregação que o Senhor nos chamou a frutificar. Foi para esta família a qual nós estamos que o Senhor nos chamou a amar. Foi para aquele trabalho que o Senhor nos enviou que nós fomos chamados para fazer a diferença. Foi em quê? Qual é o contexto da sua vida? Foi para aquele serviço aparentemente de tanta energia, que requer tanto esforço. Foi para isto. Porque, amados, nós vamos viver o propósito em todos os lugares que nós chegarmos, em todos os lugares que nós estivermos. Mas ele vai deixar de ser vivido quando aquilo que nós estamos ouvindo de Deus, a gente não conseguir compreender. Porque ele disse assim: qual a razão por que você não está compreendendo a minha linguagem? Qual é a razão que está sendo difícil ou que está sendo desafiador demais você concordar com o plano e o propósito de Deus para a sua vida? Qual é? O que você não está entendendo? Por que você não está entendendo? E eu quero encerrar lendo 47 ao 50 com vocês. Ele disse: quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dás ouvidos, porque não sois de Deus. Responderam, pois, os judeus e lhe disseram: porventura não temos razão em dizer que és samaritano e tem demônio? Replicou-lhe Jesus: eu não tenho demônio, pelo contrário, honro o meu Pai, e vocês me desonram. Eu não procuro a minha própria glória. Há quem busque e que julgue. Aí agora a gente, no 54 ele termina essa explicação da glória e diz: respondeu Jesus: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é.
Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é vosso Pai. E enquanto eu lia isso aí, o Senhor me disse assim: a grande chave para se manter vivendo o propósito serão duas: desenvolver a unidade com Deus, e você dizer assim: eu estou fazendo isso porque o Pai está me conduzindo a fazer. Então, o senso de propósito vai aumentando e você e eu vamos sendo mais assertivos. Você e eu não vamos matar os soldados egípcios. Você e eu não vamos para o deserto passar 40 anos. Você e eu não vamos perder almas para Jesus. E quando nós desenvolvemos a unidade e nós damos a glória que pertence a Ele, o seu propósito, ele é selado. O seu propósito, ele é blindado. Porque Jesus disse: eu não dou a glória a mim mesmo. Quem dá a glória é o Pai. Eu não glorifico a mim mesmo. Eu glorifico o Pai. O Pai é quem me glorifica. E ele ainda disse: deixe que quem quiser busque a glória para si mesmo. Então, quando é que eu sei que o meu propósito, aquilo que Deus me chamou para fazer na terra, e no propósito envolve o chamado ministerial, no propósito envolve família, o propósito, amado, não é só a sua vida espiritual. O propósito envolve tudo. A sua vida secular no sentido do seu trabalho, a sua vida familiar e o seu chamado ministerial. Isso tudo é viver o propósito. E tudo isso você vai fazer na força que Deus dá. Tudo isso você vai fazer na provisão que Deus dá. Tudo isso você vai fazer com os acessos que Deus dá. Tudo isso você vai fazer na habilidade que Ele te concede. Tudo isso você vai fazer com as pessoas que Ele juntar a você. Porque Jesus viveu o propósito, mas tinham 12 com Ele. 12. Todo o tempo Ele tinha consciência que era Ele e o Pai. Mas é possível que no seu propósito pessoas sejam agregadas. Fique de pé. Pessoas sejam agregadas a você, para que você viva o seu propósito e frutifique nele, e não com ele dê escândalo. Porque o contrário de viver o propósito de Deus para a sua vida é escandalizar o Evangelho. É fazer exatamente o contrário. Em vez de glorificar o nome do Senhor, você glorifica as trevas. Como ele disse: vocês têm por pai Satanás, porque vocês estão fazendo aquilo que ele quer. Ele foi claro. E aí eu te incentivo, leia todinho João 8. Você vai ver o Espírito de Deus, assim como Ele fez essa noite, robustecendo você, dizendo a você: vá nessa força, você está indo certo. Você vai ver o Espírito Santo de Deus dizer: saia dessa presença, acabe com essa amizade. Pare de estar falando isso. E cada vez que você der ouvidos a essas instruções, o seu propósito vai florescer mais e mais. Agora eu quero que todos vocês fechem os olhos. Não é para dormir. Enquanto eu orava por vocês, e por isso eu entendi por que o Senhor nos conduziu a adorar em um tempo maior. O Senhor me mostrou que muitas pessoas aqui, infelizmente muitas, mas hoje é tempo de mudança, que diziam assim: eu já tenho tanta coisa para fazer no dia a dia, Deus me perdoa porque eu não fiz isso, porque eu não fiz aquilo. E que muitas vezes o Senhor sinalizou para que você exatamente testemunhasse desse propósito que Ele te fez. E por muitas vezes
a sua justificativa a Deus foi dizer assim: o Senhor me entende. Mas nessa noite, amados, o Senhor está dizendo assim: eu te entendo, mas eu não quero que você fique nesse lugar. Eu te entendo, mas eu também te fortaleço para você romper com essa vida de viver, às vezes tão agoniado. Chega, sai, volta do trabalho, dá conta disso, dá conta daquilo. E algumas coisas vão passando desapercebidas. E você diz: amanhã eu faço. Quando eu encontrar com fulano ou com cicrano, eu faço. Não, quando eu pegar isso ou aquilo, eu faço. Deixa eu te dizer. O Senhor está exatamente nesse lugar para dizer assim: eu te ajudo. Deseje viver o meu propósito. Então, eu vou orar por essas pessoas. Se você não se enquadra nessa situação, eu peço que você permaneça com olhos fechados, ore em línguas. Esteja aí fortalecendo o seu homem interior. Deixe que essa palavra enraize dentro de você. Não permita que Satanás roube essa palavra. Ela não é comum. Ela é santa. Ela é viva. E você que tem essa consciência disso que eu falei, e você quer, porque a Bíblia diz se quiser e me ouvir. Então, se você quer, renda o seu coração e numa atitude de entrega, se renda à unção do Senhor, à presença dele neste lugar. Pode permanecer fazendo isso. Pai, nessa hora, Senhor, eu quero dar graças, porque o Senhor é aquele que nos tira do monturo e nos faz assentar, Senhor, com os príncipes dessa terra. Você é aquele, Pai, que faz vereda direita para os nossos pés. Você é aquele, Pai, que nos fortalece e nos ajuda. Você é aquele, Senhor, que tem prazer com a nossa vida. Você é aquele que tem uma alegria plena para nós. Por isso, nessa hora, Senhor, eu oro por cada um irmão, por cada uma irmã, que tem vivido, Senhor, uma vida assim, tão atarefada. Uma vida, Senhor, que por muitos dias nem percebeu que a vida existe um propósito. Simplesmente foi vivendo, resolvendo, arrumando, vindo do trabalho, voltando para casa, vivendo. Mas eu sei, Senhor, que o Senhor tem muito mais para a vida de cada um deles. E nessa hora, Pai, eu oro em nome de Jesus, clamando agora ao Senhor por sua intervenção, Pai, em cada vida aqui, Senhor, e na área que mais eles estão fragilizados, na área que mais eles estão precisando, Senhor. Porque, Pai, nós cremos que a nossa vida existe para a sua glória. E que o Senhor quer ser glorificado em cada área da nossa vida. Porque nós temos um propósito. Nós temos um plano para ser vivido, Pai. Por isso, nessa hora, Senhor, eu declaro a vida de cada um dos meus irmãos, Pai, sendo agora, Senhor, totalmente transformada, Pai, para viver aquilo que você chama de propósito. Por isso, Pai, eu te agradeço pelos recursos, Pai, tudo aquilo que eles precisam, sejam, Pai, instruções, ou, Pai, sejam ministrações, sejam recursos financeiros, Pai, sejam novas amizades, seja um novo emprego, Pai, não sei, mas o Senhor sabe. Pai, o meu clamor é que seja manifesto tudo aquilo que eles precisam, para que eles saiam dessa condição e vão para essa outra condição, que é de viver a plenitude do seu propósito. E eu já te agradeço, Pai, e declaro, Senhor, que nenhum deles vai se perder.
Mas pelo contrário, Senhor, eles vão viver exatamente aquilo que você sonhou para eles. Em nome do Senhor Jesus, Pai. E eu já te agradeço, Senhor, por isso. Em nome de Jesus. Aleluia, aleluia.